Se o Tarantino é o tarado dos pés, Nolan é o tarado pelo tempo, e é através dele que os seus filmes são conectados, seja tempo atrelado a um sonho ou um dispositivo que reverte a entropia de um objeto. Essa é a especialidade esquisita do Nolan, um conceito dentro da história que vira o protagonista dela, porque o Nolan vê os seus filmes como um labirinto, e é por isso que ele usa uma narrativa não linear, porque como o maior tarado pelo tempo, ele corta entre passado, presente e futuro para te colocar no ponto de vista subjetivo dos personagens. E mesmo que às vezes não faça o menor sentido, você está imerso na história junto com os personagens, assistindo enquanto eles cometem erros, tentando sair do labirinto. Bom, eu vi muita coisa. Como um cara em busca de vingança pelo assassino da sua esposa. Mas na medida que a história progride, ao contrário, será que dá pra confiar num narrador com amnésia? Porque logo de início, ele já consegue o que ele quer. Então, qual que é a pegadinha da história? Está mentindo pra você mesmo pra ser feliz? Tudo bem, todos nós fazemos isso. Lenny tem uma doença muito específica que é amnésia anterógrada, o que significa que todos os detalhes objetivos da própria história ele sabe, mas ele não consegue criar novas memórias. E a sua última memória, de longo prazo, é da sua esposa, que amava. Morrendo. E agora a vida dele é uma eterna busca pelo assassino. Então, a única coisa que ele pode confiar são nas suas polaroids. Pessoas, lugares relevantes viram fotos, e informações mais importantes ficam no próprio corpo, que virou um diário ambulante com pistas de como ele vai achar o assassino. Então, com esse sistema de repetição, ele consegue se lembrar o porquê ele está vivendo e qual é o seu próximo objetivo. Sou disciplinado e organizado. Hábito e rotina tornam minha vida possível. Só que o problema desse sistema é que a maioria das informações que ele anota vem de outras pessoas. Então, para tudo dar certo, ele tem que confiar na palavra das pessoas. E é aí que o problema começa, porque todos os personagens que ele encontra durante a história tiram vantagem da sua condição. Por conta da casa. Obrigado. Natalie manipula o Lenny para se livrar de problemas. Eu vou te usar muito. E vou curtir demais, sabendo que você podia me deter se não fosse um idiota de um doente. Quem é esse tal de Dodge? Você se ofereceu pra me ajudar com ele. Não tem nada a ver com a sua investigação. Como me envolveu nisso? Você me ofereceu ajuda quando viu o que ele fez no meu rosto. Como eu podia saber o que ele fez no seu rosto? Porque logo que ele fez isso, eu fui até você, mostrei o que ele tinha feito e pedi ajuda a você. E eu acreditei em você. Acreditou? Droga, Leonardo, o Dodge me espancou. Por quê? Ele vira um assassino pessoal de um policial corrupto. Meu nome é Ted. Eu já te falei do meu problema, não falei? Toda vez que vejo você... Porque como o Ted é o único que sabe sobre a verdade do Leonardo, Você anda por aí brincando de detetive? Nem mesmo sabe há quanto tempo aconteceu tudo. ele usa isso para ganhar uma grana, direcionando quem ele deve matar. John Dee é um traficante de drogas, de imigrantes. Você é Jimmy Grants? Por quê? Tá esperando outro time, homem da memória? Então cada personagem que aparece no filme faz você duvidar em quem confiar, já que todos eles manipulam o Lenny. O Jimmy é o cara que você tá procurando. Eu achei que podíamos também faturar alguma coisa do outro lado. Mas quando a história subjetiva e objetiva, em preto e branco, se encontram no final do filme, a verdade é que o maior manipulador dessa história é o próprio narrador. Não só ele já tinha matado o assassino da sua esposa, Eu ajudei você a encontrar o verdadeiro John Dee 1 ano atrás. E agora ele já está morto. Não minta mais pra mim. Quando matou, eu tinha certeza de que você se lembraria. Mas não ficou gravado. Nunca nada ficou gravado, nem vai ficar agora. Então ajudei você a recomeçar a procurar o cara que você já tinha matado. como a história do Sammy Jenkins, uma história que ele conta pra todo mundo, porque ajuda ele a entender a própria situação, é a história dele. Lembra-se do Sammy Jenkins? Lembra-se do Sammy Jenkins? A história fica melhor cada vez que você conta. Sammy não se autodirigia, não tinha motivação. Eu? Ah, é. Eu tenho motivo. Ele só mente pra si mesmo pra continuar vivendo a história do herói em busca de vingança, do que ter que encarar a realidade, porque é mais fácil desse jeito. E daí, se existem detalhes que você prefere não se lembrar? E como ele não gostou da resposta que ele recebeu, Você não quer a verdade. Crie a sua própria verdade, como seu arquivo policial. mais uma vez ele edita a própria realidade pra criar uma narrativa que ele pode seguir pro resto da vida, o que vai contra o sistema de fatos. Tiras não apanham assassinos lembrando de coisas. Tá Eles legal, tudo coletam bem, os essa é minha fatos, opinião, tá fazem bom? anotações e tiram conclusões. Fatos, não lembranças. Porque agora ele acabou de fabricar um falso. E com essa ideia, Meu nome é John Edward Gamble. ele enquadra o Ted como a sua nova caça. Ânimo, há muitos John Dee para encontrarmos.
O sistema que ele usa para se guiar no mundo foi manipulado por ele, para que ele possa perseguir o seu alvo para sempre. Porque no fim, se ele atingir o seu objetivo, ele perde o sentido da própria vida. O protagonista se define por um monte de anotações que foram criadas sem nenhuma verificação, e a qualquer momento elas podem ser alteradas, e que induzem ele a acreditar em coisas que não são reais, tanto intencionalmente quanto não. Estamos à mercê da nossa própria percepção, e o Leonardo não é diferente. Imaginação e memória num contexto diferente tem outro significado, e a sugestão do final desse filme é que, como qualquer pessoa, esse personagem também consegue manipular a própria interpretação das suas memórias, dependendo do contexto que ele está no presente. Eu não sou um assassino. Só alguém que tentou consertar as coisas. A verdade é que memórias são arquivos. Elas são histórias que contamos a nós mesmos. E como qualquer história, podem ser editadas, distorcidas ou inventadas. Eu preciso acreditar no mundo fora da minha mente. E acreditar que as minhas ações ainda têm um significado, mesmo que eu não me lembre delas. O Nolan mostra que a mente humana é o maior labirinto de todos. Todos precisam de espelhos para se lembrarem de quem são. E eu não sou diferente. E às vezes, a gente escolhe ficar perdido dentro dele. Bom, e onde é que eu tava? Então, se nesse filme o Nolan te faz questionar os seus pensamentos, que tal a gente começar a questionar a nossa realidade? Admita. Não acredita mais em uma só realidade. E se existisse um dispositivo que te permitisse compartilhar um sonho com uma pessoa ao ponto de você poder entrar no subconsciente dela? Você cria o mundo do sonho, nós trazemos o sujeito para dentro desse sonho e ele o preenche com seu subconsciente. Ou, para simplificar, um relógio que liga pai e filha através do tempo. Só coisas simples. Um filme de assalto e ficção científica onde a gente está correndo contra o tempo com mais um grupo de personagens contraditórios conectados pelo Michael Caine. Com um pai que abandona sua família para salvar o mundo, mas também para realizar um desejo pessoal. Costumávamos olhar para o céu e imaginar nosso lugar nas estrelas. Agora só olhamos para baixo e nos preocupamos com nosso lugar na poeira. A Terra está indo pro saco e o Cooper, como um dos poucos pilotos sobrando nela, é escolhido pela NASA para buscar uma nova Terra para salvar a humanidade. Precisamos de um piloto e esta é a missão para a qual fui treinado. Mesmo sem eu saber dela? E mesmo com a filha implorando para que ele fique, ele escolhe sair, sem ter certeza de que ele vai conseguir voltar. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria. Fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios do fim da vida saibam que é a escuridão que perdura, porque suas palavras não capturaram a centelha tardia, não adentram a boa noite apenas com ternura. Fúria. Fúria contra a luz que já não fulgura. Eu disse pra você voltar pra cá! A diferença é que um de nós estava pensando na missão! Você estava pensando em voltar pra casa! E essa viagem teve um preço muito alto. Décadas. 23 anos se passaram e agora o Cooper tem que assistir a vida dos seus filhos passando na frente dele, enquanto eles tentam esquecer do próprio pai. Eu vou esquecer você. Eu não sei onde você tá, pai, mas tomara que esteja em paz. E adeus. O maior medo dele vira realidade. Ele acabou de sacrificar a única coisa que não volta pra ninguém: tempo. Você me disse que quando você voltasse poderíamos ter a mesma idade. E hoje eu tenho a sua idade quando saio daqui. Então seria uma ótima hora pra você voltar. Agora, a sua única preocupação é sobreviver pra voltar pra casa. Você talvez tenha que decidir entre ver seus filhos outra vez ou o futuro da raça humana. Que também é o mesmo objetivo do Cobb. Mas para isso acontecer, ao invés de roubar uma ideia do subconsciente de alguém, ele precisa plantar uma através da emoção. E o grupo que ele monta é composto dos mesmos papéis de uma produção de cinema, onde o diretor, o designer, o ator, o produtor e até o estúdio trabalham juntos para criar uma ilusão imersiva para a audiência.
Eu vou demolir o império do meu pai. Essa é uma ideia que com certeza Robert escolheria rejeitar. E é por isso que precisamos implantá-la no seu subconsciente. O subconsciente é motivado pela emoção, não é? Não pela razão. Nós temos que encontrar um jeito de traduzir isso em um conceito emocional. Mas enquanto Cooper tenta ser altruísta para salvar o futuro, o Cobb é um personagem obcecado pelo passado. E quando a missão começa, a cada camada do sonho que a gente entra, mostra a verdadeira história do filme. Um marido que perdeu a sua esposa por causa de uma ideia que foi tão contagiosa que destruiu a vida deles. E é impossível dele esquecer o que ele mesmo criou. Estava possuída por uma ideia muito simples, mas que mudava tudo. O nosso mundo não era real. Ela precisava acordar para voltar à realidade e para voltar para casa, tínhamos que nos matar. E nos dois filmes, a missão é mais difícil do que eles poderiam esperar. E o relacionamento do garoto com o pai é pior do que a gente imaginava. Isso ajuda como? Quanto maior o problema, mais poderosa a catarse, não é? E enquanto no espaço, as opções são cada vez mais escassas. E quanto mais distantes e isolados os personagens ficam no espaço, mais íntimo o filme fica. E quando o vilão da história parece ser uma versão mais desapegada e desconectada da humanidade, que descarta as conexões pessoais para realizar um objetivo, mais humanos os personagens devem ser. Principalmente quando a missão deles é uma mentira. Não existe razão nenhuma pra ele voltar. Mas eu soube, no dia em que eu cheguei aqui, que esse lugar não tinha nada. E a resposta para resistir, por mais clichê que pareça, é o amor. O amor não é uma coisa que inventamos. É observável, poderoso. Tem que significar alguma coisa. Eles devem agir em nome do amor para transcender a lógica, o que não é uma decisão racional e sim uma emocional que fez o Cooper se sacrificar pela missão. A terceira lei de Newton. Tem que deixar alguma coisa pra trás. Que é esse o tipo de ideia, como dito na origem, que realmente nos definem e nos motivam. E a menor semente de uma ideia pode crescer. Pode crescer para definir ou destruir você. E como é que o Cobb sabe disso? Porque ele plantou uma ideia na mente da própria esposa. O motivo pelo qual eu sei que a inserção é possível é porque eu fiz nela primeiro. Porque a cada camada de sonho que eles entram, mais fundo no subconsciente do Cobb a gente vai. E a culpa que ele sente pela morte da esposa é tão grande que o máximo que ele pode fazer, ao invés de confrontar a dor, é criar uma projeção dela. Então o luto mal resolvido do Cobb virou um perigo tanto pro seu subconsciente quanto pra missão. Por medo de lidar com a realidade, o Cobb não consegue se livrar dessa projeção, porque é a única coisa que sobrou da esposa. Mas agora ele tem que enfrentar a realidade. Não importa o quão desesperado eu esteja, essa culpa está sempre presente, me lembrando da verdade. Que verdade? De que a ideia que fez você questionar sua realidade veio de mim. Ele foi o responsável pela ideia que destruiu a vida deles. E o único jeito disso acabar é ele aceitando a responsabilidade das escolhas que ele fez. Você infectou a minha mente. Estava tentando te salvar. Não, você me traiu. E aceitando a morte da sua esposa. Eu morro de saudade de você, mas acabou o nosso tempo juntos. E por mais tentador que o mundo dos sonhos seja, ele tem que focar na realidade. Agora eu tenho que deixar você ir. Preciso deixar você ir. É basicamente um salto de fé que o personagem tem que fazer. E quando ele fica preso no limbo, esse é o único jeito de sair. Quer dar esse voto de confiança? Ou se tornar um homem velho? Cheio de arrependimento. Esperando para morrer sozinho. Volte. Para podermos ser jovens juntos de novo. E é através do salto de fé que faz um pai se sacrificar em direção ao buraco negro. Não só para salvar a sua família, mas também várias outras. E o Tesseract é um salão eterno de arrependimentos paternos, forçando o Cooper a ver as oportunidades perdidas com a filha, mostrando que ele era o fantasma do futuro dela. Não me deixa ir, Marv! E o que importa agora é achar um jeito de se comunicar com a filha, usando o sentimento mais pessoal de todos. Amor, Tarsa, amor. É como a Brandy disse, minha conexão com a Murphy é quantificável. É a chave. Amor é a ponte que liga pai e filha através do tempo. A resposta do futuro da humanidade está ligada ao passado. É um conjunto de conhecimentos entre gerações que salva a humanidade. Conhecimento passado entre tempo e espaço através do amor.
o que deu aos personagens o caminho de volta para casa. E depois de tanto tempo preso dentro de um sonho, o alívio de sair para o mundo real, para casa, finalmente acontece. Mas esse filme foi do ponto de vista do Cobb o tempo inteiro. E a pergunta final é: será que isso aqui é real ou não? Mas pro ponto de vista do personagem, não importa. Oi, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Ele conseguiu o que ele queria, e é isso que interessa. Enquanto ao Cooper, mesmo que esse laço tenha salvo a humanidade, agora, além de perder a filha, ele está deslocado como no começo do filme. Mas o que aconteceu, aconteceu. Então ele vai atrás da pessoa que desafiou seu ponto de vista. Os filmes do Nolan são uma experiência que precisa ser sentida. Existe uma jornada emocional dentro dos filmes através do tempo, que na visão do Nolan é a parte fundamental da experiência humana. It's a question I've been asked a lot actually about, why am I so interested in time, to which my glib answer is, well, I've always lived in it. It sounds glib, but it's the truth. It's the most fundamental part of our human experience. It's how we perceive the world is defined by time. And cinema is uniquely suited to dealing with it. E por mais complicados que os filmes do Nolan sejam, eles são conectados em um sentimento. Até mesmo em um filme que lida com o fim do mundo e as piores tendências do ser humano, ainda tem uma mensagem otimista. O amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Talvez devamos confiar nele, mesmo que não o entendamos ainda. Pro Nolan não existe futuro sem o bendito do amor. Sem ele somos guiados por desespero e mentiras, que só tornam as coisas ainda piores. Ele reconhece as falhas humanas, mas escolhe ser um otimista pela humanidade. Porque o que aconteceu, aconteceu. É uma expressão de fé na mecânica do universo. Não uma desculpa pra inércia. A Terra é moldada pelo comportamento humano, e o Nolan acredita que o único motivo para o nosso mundo funcionar é através da confiança de que as nossas escolhas têm significado. E existem pessoas dispostas a se sacrificar pela realidade. E através da câmera, ele achou um jeito de manipular o tempo e capturar esses momentos. The camera is a time machine. It captures time. No one before the film camera came along had ever seen something backwards. It just looks at the world in a different way through the manipulation of time via the movie camera. It's only possible with a movie camera. And so it's pure cinema to me, and that's why it's a useful subject, I think. Bom, então se a câmera é uma cápsula do tempo, vamos voltar para o momento mais importante da história. O dia que o Oppenheimer criou a bomba atômica. Agora não tem essa porra de amor, não. A história não é guiada sobre um conceito, e sim por uma mente confusa, contraditória e obcecada em um só objetivo. Mas para atingir esse objetivo, ele tem que fazer uma escolha que é apertar um botão com a chance de iniciar uma reação em cadeia que incendiaria a atmosfera, destruindo o mundo. A chance é quase zero. Quase zero? O que esperava de uma simples teoria? Então a pergunta vira: o que faria uma pessoa tomar uma decisão dessas? Principalmente sabendo das consequências. Logo de início, Oppenheimer é atormentado por essas visões de um mundo atômico que ele não consegue compreender. Cada lugar que ele observa, ele enxerga energia. E para achar um jeito de canalizar essa curiosidade obsessiva em algo bom, ele vai em busca de mentores para de alguma forma achar sentido no meio dessa confusão. E assim a jornada do nerd começa. E no dia que o núcleo do urânio é dividido, a primeira ideia que veio na mente de todos os físicos, incluindo a dele, uma bomba. Álvares. Uma bomba. O próximo passo da descoberta. E quando os nazistas começam a construir uma, o filme vira uma corrida contra o tempo para quem consegue construir uma bomba primeiro. E nesse processo foi Oppenheimer quem coordenou o processo, criando o Projeto Manhattan, transformando 3 séculos de física em uma arma de destruição em massa. E aqui tá a resposta para aquela pergunta. Os nazistas estão tentando criar uma bomba atômica. E se eles conseguirem, pense nas consequências se o Hitler tivesse uma. E todo mundo do Projeto Manhattan sabia do que viria depois. Mas eles sentiam que não havia outra escolha. Era algo necessário e inevitável. Imaginamos o futuro e nossas ideias nos apavoram. Mas eles não vão temer enquanto não entenderem. E não vão entender enquanto não ousarem. E quando eles apertam aquele botão, o mundo não seria mais o mesmo. And now I am become death. The destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Agora que a sua visão virou realidade, o pesadelo começa. Porque logo depois do sucesso do teste, ele é jogado de escanteio e perde todo o controle. Se detonarem de muito alto, a explosão não será tão poderosa. Com todo respeito, Dr. Oppenheimer,
Nós assumimos daqui. E no dia do bombardeio de Hiroshima, que iria atormentar o Oppenheimer pelo resto da vida, como todo mundo, ele ouviu pelo rádio. E isso diz tudo sobre como a sua criação foi tirada dele. Gastamos mais de 2 bilhões de dólares na maior aposta científica da história. E nós ganhamos. E o mais insano é que Kyoto só foi poupada devido à sua importância cultural para o povo japonês. E porque passei minha lua de mel lá. É uma cidade magnífica. E de início, Oppenheimer vê esse momento como um cientista que viu seu trabalho dar certo. Mas logo em seguida, a culpa começa a tomar controle da consciência dele. Porque agora, esse terror pode acontecer a qualquer momento. E a sua visão de mundo vira de cabeça para baixo. E ele passa o resto da vida lidando com isso. I think when you play a meaningful part in bringing about the death of over 100,000 people and the injury of a comparable number, you naturally don't think of that as with ease. As forças com as quais ele se intrometeu não foram dele e de ninguém para controlar. E o filme não mostra os horrores de Hiroshima e Nagasaki, mas se mantém no ponto de vista do Oppenheimer. Nós bombardeamos um inimigo que já estava derrotado. E aqui dá pra ver que o homem mais importante que já viveu ainda é humano. O Nolan descreve o Oppenheimer como um homem que dança entre as gotas da chuva. Então ele é arrogante, egocêntrico, generoso e ingênuo. Ele seguiu a sua curiosidade, sem restrições, sabendo exatamente o que iria acontecer. Ele manteve um relacionamento fora do casamento. Ele sabia que esses impulsos iam contra os seus ideais, mas ele continuou. E quando essas ações têm consequências, ele se isola. Mas ele não pode cometer o pecado e querer que todos sintam pena de você porque teve consequências. A moralidade dele e as suas ações devem permanecer separadas, porque se ele encarar as próprias contradições, a dor seria grande demais para suportar. E a ideia de criar uma bomba para acabar com todas as guerras foi só uma tentativa de racionalizar o próprio fascínio científico, porque no fundo ele não conseguiu resistir à chance de estar no comando da maior revolução científica da sua época. E esse é o tema entre os personagens do Nolan, onde a obsessão deles acabam virando a sua destruição. E essa contradição não tem uma resposta simples. E depois da guerra, essa contradição destruiu ele por dentro. Todas as suas ações na tentativa de influenciar a política em 1945 são de um homem profundamente culpado. E depois de dar aos americanos o poder de se destruírem, Oppenheimer passa boa parte do tempo sugerindo como não fazer isso, até o ponto que ele começou a virar um problema. E quando o pai da bomba atômica se colocou contra a construção de uma bomba de hidrogênio, foi demais. Então, a partir do momento que Oppenheimer virou uma ameaça ao orçamento do Departamento de Defesa, ele tinha que ser descredibilizado. É bastante provável que J. Robert Oppenheimer seja um agente da União Soviética. Mesmo que ele esteja à frente do seu tempo, a ingenuidade dele foi achar que, sendo esse suposto profeta, ele poderia bater de frente contra o governo. Eles vão ouvir o profeta. O profeta não erra, nenhuma vez. E depois de ser humilhado publicamente e ser ignorado pelo Einstein, o arquiteto do assassinato de reputação do Oppenheimer é o Louis Strauss. E eu estou aqui para dizer que conheço J. Robert Oppenheimer, e se ele pudesse fazer tudo de novo, ele faria. Você sabia que ele nunca disse que se arrependeu de Hiroshima? Ele faria tudo de novo. Por quê? Porque isso fez dele o homem mais importante que já viveu. E 9 anos depois de ser renomado como o cientista mais famoso da América, agora ele está sendo humilhado nesse processo, tendo que justificar toda a sua história de vida por causa das suas opiniões e ideias. E o seu passado é usado contra ele, basicamente sendo destruído pelo sistema, porque agora ele não era mais útil. E ele aceita essa punição, porque pelo sangue que ele tem nas mãos, na cabeça dele, ele merecia passar por isso. Dr. Oppenheimer, quando as suas convicções morais surgiram com respeito à bomba de hidrogênio? Quando ficou claro para mim que usaríamos qualquer arma que tivéssemos. Sendo exilado do mundo que ele ajudou a criar. E ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Você achou que se deixasse eles te crucificarem, o mundo iria te perdoar? Mas não vai. Vamos ver. J. Robert Oppenheimer, um mártir. Eu dei exatamente o que ele queria. Ser lembrado por Trinity. Não por Hiroshima. Não por Nagasaki. Ele deveria agradecer a mim. E depois de toda a punição e humilhação, ele ganha o famoso tapinha nas costas. Mas lembre-se, não será para você. Será para eles.
E tanto o ponto de vista do Oppenheimer e as cenas em preto e branco do Louis Strauss se encontram no fim do filme, respondendo à pergunta o que deixou Einstein tão perturbado que ele ignorou Strauss. Quando eu te procurei com aqueles cálculos, nós achamos que poderíamos iniciar uma reação em cadeia que destruiria o mundo inteiro. Eu me lembro disso, sim. O que é que tem? Nós destruímos. Os filmes do Christopher Nolan são sobre pessoas falhas que tomam decisões que nem mesmo eles conseguem entender. E o Oppenheimer é o exemplo mais extremo desse labirinto. Porque quando ele começa a pensar na capacidade destrutiva da sua criação e a ameaça iminente de guerra nuclear, o personagem, fascinado pela possibilidade da física quântica, agora termina horrorizado por ela, porque ele mesmo trouxe a destruição para o mundo. E o final do filme é assustador porque somos nós que temos que viver no mundo que o Oppenheimer criou.